Começa agora mais um programa Hora Extra e nessa edição você confere, na série Profissões, a história contada pelo chefe de cozinha Marcos Silva, há 10 anos na carreira. 179 empresas goianas recebem o selo social de estabelecimento Amigo da Aprendizagem. E no bloco de entrevistas, a advogada Adriana Fonseca fala sobre sustentabilidade e o Poder Judiciário. O Hora Extra está no ar. Em 2024, o número de casos de exploração infantil ainda é crescente no Brasil. Para reverter essa situação, as empresas devem contratar jovens aprendizes. Em Goiás, mais de 170 empresas receberam o selo de estabelecimento Amigo da Aprendizagem, por cumprirem a cota de jovens aprendizes em 2023. Confira mais detalhes na reportagem de Jéssica Teles. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Ministério Público do Trabalho em Goiás entregou o selo de estabelecimento Amigo da Aprendizagem a mais de 170 empresas, incluindo o Hospital Amparo, por cumprirem a cota de jovens aprendizes em 2023. Naquele ano, o Ministério Público do Trabalho notificou 470, desses, os 179 cumpriram a cota. É uma satisfação muito grande a gente poder romper um pouco essa cultura que existe no Brasil de não reconhecimento daquele que está cumprindo a legislação. Então, esse projeto hoje aqui destina a fazer o reconhecimento expresso de que aquele que cumpre a legislação, especificamente da contratação de aprendizes, também tem um reconhecimento de órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho. A aprendizagem é uma das melhores formas de combate ao trabalho infantil. Segundo o site Smart Lab, Goiás ocupa o primeiro lugar no quesito cumprimento de cotas de aprendizes. Uma conquista que é resultado da união entre indústria, comércio e órgãos públicos. A lei de aprendizagem determina que empresas com mais de 7 funcionários preencham entre 5% e 15% de seu quadro com jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino fundamental ou médio ou que já tenham concluído o ensino médio. Para o jovem, muitas vezes é a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de maneira formal, não informal, nem precarizada, mas sim formal. E para a empresa é a oportunidade de qualificar a mão de obra que ela quer. Muitas vezes, inclusive, demandando das instituições como o Sistema S, que sejam criados cursos específicos para que aquele ramo da atividade econômica seja atendido. Com a diversidade de áreas no mercado de trabalho, muitos jovens ficam em dúvida sobre qual área querem atuar. Na Metalúrgica Pontes, eles têm a oportunidade de aprender uma profissão. Nós temos alocados hoje no RH, nós temos no PCP, na parte fabril, e nós tentamos aproveitar cada um naquilo que eles têm de melhor e de acordo com as expectativas de cada um. Mais do que uma oportunidade de trabalho, o programa pode transformar vidas, como é o caso da jovem Joyce Kellen, que atua na área de comunicação. Aprendo cada dia mais com meus parceiros de trabalho, aprendo muita coisa. Trabalhar era muito difícil, pois minha mãe trabalhava e era sozinha, fazia os trem tudo sozinha. E agora está ajudando bastante, porque eu ajudo a pagar as contas, a energia, com as comidas também, até sobra dinheiro para a gente fazer nossas coisas. Ser jovem aprendiz pode ser apenas o começo de uma carreira brilhante, com oportunidades que empresas como a indústria Jales Machado oferecem. Uma forma que a empresa tem de proporcionar o trabalho ao jovem e, inclusive, formá-lo, para ser, até ocupar altos cargos na empresa. Nós temos hoje gestores, coordenadores que vieram do programa de aprendizes. Hoje, na nossa série Profissões, vamos conhecer Marcos Silva, o chefe de cozinha que transforma ingredientes em experiências culinárias únicas. Desde cedo, ele está na cozinha planejando cardápios e coordenando sua equipe com precisão. Marcos não mede esforços para garantir que cada prato seja perfeito. Acompanhe a jornada de um profissional dedicado que, com muito trabalho e paixão, faz da gastronomia uma verdadeira arte.
longe das panelas, do fogão ou dos ingredientes de um bom prato de comida. Assim começa, na maior parte dos dias, a rotina do chefe de cozinha Marcos Silva. De olho na agenda, datas, planejamentos no computador, reuniões com clientes. São muitas as funções nessa profissão. E Marcos executa todas com maestria. E quando ele coloca a mão na massa, ali mesmo em frente ao fogão, aí sim os olhos brilham ainda mais. Com 10 anos de carreira, ele explica o que é preciso para se dar bem na área. A gente precisa de muita coragem, né? É uma profissão maravilhosa, mas precisa ser corajoso, estudioso, né? Se dedicar. Ao contrário de muitas outras profissões, a minha profissão, a profissão de chefe de cozinha, não precisa de uma formação acadêmica. Hoje, 90% dos chefes de cozinhas do mundo todo, eles são autodidatas. Então, mas isso não quer dizer que não precisa de uma dedicação extrema. Pelo contrário, né? Uma vez que você não tem acesso, às vezes, a uma faculdade, porque não é um pré-requisito da profissão, você tem que buscar esse acesso. Então, aí precisa de mais conhecimento e de mais força de vontade. Então, se eu pudesse definir em 2 palavras, muita força de vontade. Como o Marcos disse, não é necessário ser graduado em curso superior para se tornar um chefe de cozinha. Para atuar nessa área, é preciso dominar as práticas culinárias, o que se adquire com a prática. Existem no mercado cursos de capacitação que permitem que o profissional se especialize e se renove, atualizando seus conhecimentos e adquirindo novos. E foi exatamente assim que Marcos se tornou um profissional de destaque no mercado, com muito esforço para se especializar e com um dom que veio de berço. Eu fui criado em uma família predominantemente feminina, né? Então, a minha avó, a minha mãe, as minhas irmãs, elas são, assim, cozinheiras maravilhosas. E sempre tivemos na nossa família pessoas que trabalhavam com alimentação. Então, sempre era convidado para fazer um churrasco, um jantar na igreja, alguma coisa assim. Então, isso já era muito intrínseco e aí só aflorou com a profissão. Então, como eu cresci nesse meio gastronômico, já estava inserido nesse universo. Quando eu decidi que eu realmente queria viver disso e queria fazer daquilo a minha profissão, eu sim fui buscar ajuda e fui estudar. Ter o dom é mesmo muito importante. É visível e impressionante a facilidade com que Marcos prepara um delicioso prato em pouquíssimos minutos. E os desafios da profissão são muitos. Além de todos os conhecimentos relacionados à culinária, é importante que um chefe de cozinha tenha habilidades com administração, pois muitas vezes fica sob a responsabilidade dele a função de administrar a cozinha do estabelecimento. E um outro ponto é ainda mais desafiador. Então, o desafio, com certeza, é a carga horária, é a nossa jornada de trabalho, que é muito intensa e muito puxada. E como se não bastasse a loucura de não ter hora para começar nem para acabar, de não ter tantos finais de semana para curtir com a família e com os amigos como gostaria. Alguns profissionais, como Marcos Silva, abraçam todas as vertentes da profissão. Tem o próprio restaurante, inúmeros eventos com buffet, prestam consultoria e ainda ministram curso. Com certeza, aquela coragem que ele citou lá no começo da matéria é mesmo fundamental. Por isso que eu falo viver de gastronomia, né? Porque tem várias vertentes, como você muito bem pontuou, e hoje a gente consegue estar em todas essas pontas, em todas essas vertentes, dando consultoria, dando treinamentos, dando palestras, ministrando imersões, cursos, o chefe do meu restaurante, o chefe do meu buffet, sendo um chefe executivo, que é aquele que não atua diretamente na cozinha, sendo um chefe de cozinha, né? Então, a gente conseguiu abranger todas as áreas da gastronomia. É um fardo muito pesado, mas quando a gente ama, é muito prazeroso. No próximo bloco, a advogada Adriana Fonseca fala sobre sustentabilidade e o Poder Judiciário. É preciso priorizar uma cultura de sustentabilidade e também oferecer uma resposta mais eficaz para as demandas ambientais? Confira já. Voltamos em instantes.
O Brasil é um dos países com mais decisões judiciais quando se trata de meio ambiente. Juntos, o STF e o STJ julgam por ano mais litígios ambientais do que os tribunais da América Latina. E como anda a responsabilidade ambiental dos tribunais na implementação de ações sustentáveis internamente e no julgamento da enorme demanda? Para falar sobre sustentabilidade e poder judiciário, conversamos agora com a advogada Adriana Fonseca. Doutora, seja bem-vinda. Hora Extra. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu agradeço ao TRT e a toda a equipe essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Antes de a gente começar a nossa entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 42 anos, tenho os cabelos loiros, abaixo do ombro, lisos, tenho olhos castanhos, estou vestindo uma blusa da cor caramelo. Doutora Adriana, pode fazer por gentileza a sua autodescrição? Eu sou uma mulher de 50 anos, cabelos cacheados acima do ombro e estou vestindo blusa preta e terno branco e calça preta. Muito obrigada. Vamos então com a primeira pergunta. Doutora, desde 2015, com a edição da resolução 201 do CNJ, depois alterada pela resolução 400 de 2021, os tribunais de todas as esferas têm obrigação de instituir, executar e monitorar um plano de logística sustentável com o objetivo de combater o desperdício e tornar mais eficiente o gasto público. A minha pergunta, na sua opinião, o judiciário está no caminho certo aí, considerando inicialmente as ações internas? Eu não tenho dúvida disso, está no caminho certo. Eu vejo assim que o plano de logística sustentável, ele é como um orçamento familiar. Nós temos as despesas do mês, com educação, com saúde, com transporte, e quando a gente quer fazer uma reserva para o futuro, nós ajustamos essas despesas e fazemos aquela reserva para aposentadoria, para alguma coisa que seja lazer, alguma coisa do futuro. E o tribunal tem feito isso é uma iniciativa do CNJ para todos os tribunais do país e tem trazido grandes resultados. Porque essa economia, da mesma forma que é a economia familiar, que traz alguma vantagem no futuro, essa traz a vantagem de um mundo mais limpo, de economia de recurso natural e de recursos também financeiros. E eu queria até parabenizar o TRT, que tem feito isso de uma forma muito eficiente. Eu observei os relatórios do tribunal e, notoriamente, ele tem conseguido fazer economias em vários bens e produtos. Certo. Então, parabéns para o tribunal. Que bom, né? Muito bom. Isso é ótimo mesmo. E, na sua opinião, qual o papel principal das instituições do Poder Judiciário na preservação do meio ambiente? É preciso priorizar uma cultura de sustentabilidade e também oferecer uma resposta mais eficaz para as demandas ambientais? Com certeza. Eu acho que o papel principal do Poder Judiciário é uniformizar a interpretação da legislação. Porque isso dá uma segurança jurídica para toda a sociedade, para a sociedade poder implementar e realizar a norma. Então, eu acho que a uniformização da jurisprudência é muito importante e uma comunicação eficiente com essa sociedade. Até acho interessante que o TRT tem alguns programas e alguns desembargadores são gestores desses programas e esses programas são uma forma de comunicação com a sociedade a respeito da legislação. Isso é importante porque o judiciário tem que ser próximo da sociedade, não pode ser um ente isolado. Faz diferença realmente, né? Faz. E a capacitação contínua, criação de mais varas especializadas e o aumento da conscientização, como a senhora disse, né, sobre a importância da proteção ambiental, são essenciais para melhorar a eficácia das ações judiciais nessas questões ambientais, doutora? Isso eu não tenho dúvida, porque a especialização ela é muito importante. A área ambiental ela é multidisciplinar.
Você vai ter agrônomos tratando disso, engenheiros ambientais, químicos, por exemplo, os químicos, eles trabalham em estações de tratamento de efluentes de indústrias, então é preciso ter uma comunicação com outras disciplinas. Outras áreas. Com outras áreas. Então o juiz precisa aprofundar. Ele precisa ter essa comunicação direta com essas pessoas, entender o trabalho delas, participar. Então, isso é muito essencial. E eu vejo assim, que quando o juiz está próximo do assunto, as sentenças as decisões são mais justas, são mais eficientes e mais céleres. E isso é muito importante. Eu vejo que na área do direito ambiental, o que eu gosto, que me apaixona mesmo, é essa relação com as outras pessoas que trabalham com o meio ambiente. Isso traz uma experiência. Eu trabalho, por exemplo, nosso escritório atende telecomunicação, tecnologia, agroindústria, farmacêuticas. Então é muito interessante você entender o processo de cada uma dessas empresas. A realidade de cada uma. É enriquecedor. E eu acho assim que o juiz que julga essa demanda, ele tem que entender esse processo também, para entender como é a prática ambiental da empresa, as limitações e as possibilidades. Certo. E outra questão, qual que é a importância de documentos como o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, que dão norte e incentivam a sustentabilidade das contratações públicas? A importância de guias como esse, doutora? O guia é fundamental, porque ele é um norte para o gestor, porque a sustentabilidade, você diz para uma pessoa, você tem que realizar uma atividade mais sustentável. Mas o que é isso? Então, o guia ele é esse norte, ele é um norte para a execução da sustentabilidade, é como realizar, fazer aquilo na prática. Ok, Adriana, muito obrigada por enquanto, ainda vamos continuar a entrevista, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Hoje estamos conversando com a advogada Adriana Fonseca sobre a responsabilidade do Poder Judiciário com as questões ambientais e os avanços obtidos até o momento. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso bloco de entrevistas. Hoje estamos conversando com a advogada Adriana Fonseca, ela que é especialista em direito ambiental. Vamos com a nossa quinta pergunta, doutora. Como o judiciário pode contribuir para ir ao encontro da Agenda 2030? O judiciário já está contribuindo. Inclusive, o TRT tem feito um trabalho muito importante. Foi uma grata surpresa, nós recebemos a visita no escritório do desembargador Wellington Peixoto. E ele, como gestor do programa Trabalho Seguro, foi nos apresentar essa plataforma e eu fiquei encantada, porque é uma iniciativa do tribunal para ir até as empresas e comunicar tanto com os trabalhadores como com a própria empresa a respeito do trabalho seguro, a importância. Então, eu acho assim que educar dá mais frutos do que punir. Então, é um papel que o tribunal tem feito, que está fora daquela rotina do dia a dia do julgamento e que é muito importante. Eu acho que vai gerar bons frutos. Eu fiquei bastante empolgada com esse trabalho e parabenizo vocês por realmente isso. O desembargador Wellington Peixoto faz um trabalho excelente mesmo, de proximidade, né? Se aproxima mais das empresas, isso é muito importante. Isso, na verdade, nada mais é do que a execução daquelas 3 letrinhas do mundo melhor, que é o meio ambiente, o ESG, né, que é o meio ambiente, o social, que está muito ligado aí à Justiça do Trabalho,
e a governança, que é a transparência na relação público-privado. E o tribunal faz isso tudo, inclusive com os relatórios do plano de sustentabilidade, é a transparência que o poder público está dando ao jurisdicionado, né? Então isso é muito importante. Acho que o tribunal está num caminho muito feliz. Coisa boa, né? Olha, doutora, e com o advento da Agenda 2030 da ONU e dos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o viés social tem ficado cada vez mais forte. Como a senhora vê esse movimento aí de resgate da sustentabilidade pelo aspecto social e dos direitos humanos? Eu entendo que isso é uma força coletiva que gerou essa necessidade de resgatar o social na sociedade, né? Porque a Agenda 2030, ela traz várias metas para uma qualidade de vida melhor, para um mundo melhor. Então, a erradicação da pobreza, uma educação de qualidade, um meio ambiente, são vários fatores, todos os fatores estão ligados à qualidade de vida. Vários aspectos. Vários aspectos. E eu vejo que o Brasil tem ido nesse caminho, tem traçado esse caminho. Por exemplo, esse ano nós tivemos o cumprimento da Lei da Igualdade Salarial, que é um resgate disso também, que é o cumprimento de uma dessas metas, não deixa de ser um cumprimento de uma dessas metas. E isso eu percebi assim, no meu dia a dia da advocacia, algumas empresas tiveram dúvidas a respeito do cumprimento dessa lei, porque achavam que ela poderia ir de encontro com a lei de proteção de dados, porque você vai expor dados dos seus empregados, né? Mas não, eu acredito que esse é o papel do judiciário e de nós, operadores do direito, captar esse anseio da sociedade, o legislador provê a lei e nós podemos educar os jurisdicionados a executá-las, sem dúvida, sem medo. Então, acho que o caminho é esse. Tudo em busca mesmo de colocar em prática, né, esses aspectos. Colocar em prática, porque não é fácil colocar em prática, é uma mudança cultural. Certo. Doutora, as emergências ambientais e climáticas são desafios que precisam ser enfrentados e levados a sério por todos nós, cidadãos, instituições públicas e privadas? Ah, com certeza. As enchentes que ocorreram no Sul são prova disso. E eu acho que mobilizou toda a sociedade brasileira, inclusive internacional. E mobilizou para o socorro, mas também mobilizou para pensar alternativas e para compartilhar, para estar mais atento a isso. Tem 27 anos que eu trabalho com direito ambiental. Nosso escritório foi pioneiro nessa área aqui no estado de Goiás. E eu vejo assim uma mudança muito forte de mentalidade das empresas. Eu tenho muito orgulho de trabalhar para as empresas clientes. Eu percebo assim que são empresas empenhadas mesmo em realizar, em cumprir a lei e em realizar essa qualidade de vida, esse meio ambiente sustentável. Essa preocupação é muito importante. E o tribunal tem, eu percebo que nossos clientes têm, e eu acho que isso está sendo um caminho sem volta. A sociedade está caminhando para isso. Para essa conscientização, essa prevenção. Só para a gente finalizar, gostaria que a senhora falasse um pouquinho dos desafios, né, de ser especialista dessa área ambiental, das satisfações também dessa área, doutora. Eu adoro, porque eu gosto de ter essa comunicação com outras disciplinas. E o direito ambiental proporciona muito isso. O engenheiro florestal, assim, todas aquelas profissões que trabalham no dia a dia do meio ambiente. E o meio ambiente, ele está na nossa vida para todo lado.
é a água que você bebe. Então, eu acho assim que é muito estimulante, é muito prazeroso. E eu acho que uma coisa muito prazerosa do meu trabalho é estar dentro da empresa, conhecer o procedimento da empresa, conhecer como que ela executa suas atividades, né? Realmente, o direito ambiental, ele só me deu satisfação até hoje. Certo, parabéns pela atuação nessa área, né, que é tão importante do judiciário. Doutora, e obrigada também por ter participado hoje com a gente nessa entrevista. Eu que agradeço. Certo, olha, vocês podem conferir essa entrevista no canal do TRT no YouTube e também mais notícias do Judiciário Goiano você acompanha no nosso portal do TRT e também nas nossas redes sociais. Agradecemos pela atenção nesse programa e até a semana que vem.